Ao pessoal que está em pé lá atrás, tem lugar agora aqui. Levanta a mão quem tem um lugar sobrando do seu lado aí. Ó, do lado da Zinha tem, aqui na frente do irmão Evaldo tem, aqui na frente da Kênia tem também. Então, se você estiver aí atrás em pé, pode arrumar um lugarzinho agora aqui. Graça e paz, queridos, amém? Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Amém. Aleluia. Irmãos, eu ri demais hoje. Hoje a Marília foi entrando assim, né, Marília? Calor. Quem estava com calor lá fora? Aí a Marília foi entrando assim e fez. Né? Acho que a gente nunca desejou tanto estar na casa de Deus, né? Eu prefiro estar na tua casa, Senhor, não é verdade? Glória a Deus. Gente, eu estou muito feliz hoje de ver a Cibele aqui e o Davi. Deus abençoe vocês. A gente os viu essa semana lá na casa do irmão Evaldo e da irmã Gislene, né? E Gisele, e a gente estava lá fazendo uma visita e conhecemos essa família linda. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em 2 Samuel, capítulo 6. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 6. Eu quero falar hoje sobre deixe a bênção entrar. Diga para o seu irmão, deixe a bênção entrar. Não impeça a bênção de entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu só quero avisar que nós temos berçário, se precisar dar de mamar, se precisar trocar fralda, a gente tem berçário lá embaixo, está à disposição. Amém, querida? 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 11. A partir do verso 11, a palavra do Senhor diz assim. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi com alegria, trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Verso de número 17. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Quando o rei Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que eu me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos.
Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós apresentamos diante do Senhor o nosso coração. Nós queremos permitir que a bênção do Senhor entre na nossa casa. Nós queremos permitir que a bênção que o Senhor projetou para a nossa família, ela se estenda até 1000 gerações da nossa casa. Nós não queremos impedir essa bênção de chegar até nós. Por isso, Senhor, abre o nosso entendimento nessa noite. Espírito Santo, sem Ti nada podemos fazer. Fique à vontade aqui no nosso meio. Possa, Senhor, nessa noite ter o nosso coração nas Tuas mãos. E semeie a Tua palavra como aprouver a Ti. E em tudo, Senhor, nós cuidaremos de devolver a glória que é devida ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém? Irmãos, esse é um texto que me deixa com o coração assim, muito apreensivo. Porque eu não sei se você lembra dessa história, você já estudou sobre esse momento. Houve um tempo em que os filisteus entraram em Israel, eles invadiram Israel e eles levaram embora a arca da aliança, a arca de Deus. A arca, ela tinha uma simbologia da presença e da glória de Deus. E por muitos anos aquela arca ficou lá. Depois de um tempo, o povo foi resgatar a arca de uma maneira errada. Houve um problema, a arca caiu e ela acabou ficando por um tempo na casa de um homem chamado Obed-Edom. Você sabe disso. E a Bíblia diz que porque a arca ficou 3 meses na casa daquele homem, a casa daquele homem foi grandemente abençoada. Irmãos, não tem como. Aonde a presença de Deus entra, a bênção de Deus chega junto. Aonde a presença de Deus entra, o milagre do Senhor acontece, a provisão acontece, a cura chega. A presença precisa estar na nossa casa. E quando o rei Davi escutou que por causa da arca, a família de Obed-Edom estava sendo abençoada, ele não conseguiu ficar quieto. Ele falou, precisamos buscar a arca. Irmãos, e dessa forma ele fez tudo certo. Ele buscou a arca, ele trouxe, a intenção era trazer a presença de Deus de volta para abençoar o povo de Israel. Irmãos, a alegria do rei era tão grande que quando a arca começou a entrar em Israel, ele começou a dançar e pular. Ele não pensou se ele era o rei, ele não pensou se os outros iam criticá-lo. E a gente conhece essa história. Mas eu acho interessante porque o verso de número 29 diz... Aliás, o verso de número 27 diz que ele abençoou, aliás, verso de número 17, ele abençoou o povo, ele ofereceu sacrifícios, verso 18, repartiu provisão com o povo de Israel, abençoou cada um da família de Israel e eles voltaram para sua casa como? Abençoados. Só que aquele rei pensava assim, eu não posso abençoar só o povo. Eu tenho que abençoar a minha casa. Olha o que diz o verso 29. Aliás, 20, estou sem óculos, né? 20. Quando Davi regressou para fazer o quê? Abençoar o povo? Não, abençoar a casa dele. A bênção estava prestes a entrar na casa dele. Aconteceu um fato. Mical, que estava na janela, que a Bíblia diz que ela desprezou Davi no coração dela, verso 16 no final, diz assim, que ela o desprezou em seu coração. Mical, ao invés de receber a bênção que Deus já tinha liberado sobre a casa dela, Mical toma uma atitude inesperada, começa a criticar Davi, e a Bíblia termina a história de Mical dizendo que por causa disso ela se tornou uma mulher estéril. A esterilidade é falta de fruto. Ela deixou de frutificar, porque quando Deus liberou a bênção, ela rejeitou a bênção de entrar na casa dela. Irmãos, por muitos anos nós ouvimos muitas pregações
que diziam que nós não podemos ficar na janela como Mical, que diziam que a Mical não era uma adoradora, e aquilo me inquietava o coração, aquilo me angustiava, porque eu dizia assim: olha, a mulher ama incondicionalmente. Se essa mulher era amargurada, é porque alguma coisa marcou o coração dessa mulher. Porque na verdade, querido, um coração amargo não consegue se alegrar. Havia grande júbilo sobre Israel e Mical estava amargurada na janela, olhando todo mundo se alegrar, mas ela não conseguia se alegrar. A gente sabe que um coração ferido fere. Alguma coisa devia ter acontecido com Mical para ela ter se tornado isso aqui. E é sobre isso que eu quero falar com você. A história de Davi é uma história muito linda. A gente fica admirado por ele ter sido escolhido de detrás das malhadas, ter sido tirado dos currais, das ovelhas do seu pai. Mas a Bíblia diz que ele se tornou um vitorioso na guerra, e isso trouxe ao coração de Saul um grande sentimento de inveja. A Bíblia diz que as mulheres gritavam: Saul venceu os seus milhares, mas Davi venceu os seus 10 milhares. Todos davam honra e glória para Davi. E eu quero que você volte a sua Bíblia para 1 Samuel. Hoje nós vamos conhecer quem era Mical e o que fez com que Mical impedisse que a bênção de Deus chegasse na casa dela. A palavra do Senhor diz que quando a inveja de Saul, lá no capítulo 18 de 1 Samuel, começou a crescer no coração daquele rei que tinha se tornado um rei mau, a Bíblia diz que ele teve uma ideia. Ele pensou assim: olha, eu tenho uma filha, essa filha chama-se Merabe, e eu vou fazer uma armadilha para Davi. Eu vou atrair Davi, eu vou chamá-lo para ser o meu genro, e eu vou oferecer a minha filha Merabe para que ele se case com ela. Verso de número 17 do capítulo 18 de 1 Samuel. Saul disse a Davi: aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei a você em casamento com a condição de que você seja um filho valente e trave as batalhas do Senhor, porque Saul pensava assim: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. O que Davi queria? Aliás, o que Saul queria? Saul queria tornar Davi chefe do seu exército, o genro do rei, queria mandá-lo para a guerra e queria fazê-lo morrer nas mãos não dele mesmo, mas dos filisteus. Era apenas uma armadilha para Davi. Mas é interessante porque a Bíblia revela o coração de Mical nesse momento. Porque o verso 20 vai dizer, aliás, o verso 19 vai dizer que aquela mulher Merabe, afinal das contas, não foi dada a Davi. Ela foi entregue a um homem chamado Adriel, o melanita. Esse homem casou com Davi, Davi ficou muito chateado. Mas o verso 20 vai dizer o seguinte, olhe comigo. Mas Mical, diga Mical, a outra filha de Davi, de Saul, o que ela tinha em relação a Davi? Ela amava Davi. O pai dela oferece quem? Merabe. Quem que Mical era? A segunda opção. Depois que Davi faz o que Saul queria, Saul não entrega Merabe, entrega outro homem. E aí a Bíblia diz, verso de número 21, aliás 20, contaram isso para Saul, e isso agradou a ele. Saul pensava assim: eu darei Mical em casamento a Davi, para que ela lhe sirva de armadilha, e para que a mão dos filisteus venha contra ele. Irmãos, aquela era uma jovem extremamente apaixonada, que olhava para Davi e dizia: eu sonho em casar com ele. Mas para o pai dela, ela era apenas um estratagema político para ele se ver livre de Davi.
A Bíblia diz que nesse ponto começam as feridas de Mical. O verso 20 e o verso 28 do capítulo que nós estamos lendo vai dizer que Saul chama Davi e diz: Davi, eu tenho uma proposta para você. Eu quero um dote por Mical. Irmãos, um dote naquela época era um dinheiro muito grande que era oferecido para o casamento acontecer. E de repente o rei Saul chama Davi e diz: sabe qual é o dote que eu quero pela minha filha Mical? Eu não quero dinheiro. Eu quero 100 prepúcios dos filisteus. Eu quero que você mate 100 homens e tire a pele do pênis dele e me entregue 100 peles do pênis de 100 homens. A segunda opção agora não ia ter um dote bonito, rico, vistoso. Ele exigiu algo humilhante como dote. Tudo que ela teria era o sangue de homens e a pele do prepúcio de 100 homens. Era o valor que ela tinha. Ali começaram as marcas de Mical. Além dela ter sido trocada, ter sido a segunda opção, ter um dote humilhante, a Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 19, acompanhe comigo a partir do verso 11, que naquele momento o rei Saul já não está mais aguentando Davi, e ele faz um teste sobre a amizade que Davi tinha com Jonatas, e ele faz uma prova se ele iria jantar ou se ele não apareceria no jantar. E Davi fica sabendo por meio do seu amigo que Saul intentava matá-lo. E ele combina com a sua esposa, agora casado com Mical. Ele combina com ela: Mical, você vai colocar almofadas, cobertas na cama. Vai dizer para o seu pai na hora do jantar que eu estou doente. Eu não vou comparecer. A primeira vez o pai acreditou, mas em seguida ele foi lá conferir. E quando ele chegou lá e ele tirou a coberta, Davi não estava lá. E a Bíblia diz que Mical ajudou Davi a fugir do seu pai Saul. Mas a minha pergunta para você que é casado é a seguinte: você iria embora e deixaria para trás a sua esposa? Quem deixaria para trás a sua esposa, levanta a mão. Irmãos, quem ama não a abandona. Naquela noite, Davi foi embora sem nem olhar para trás. E a Bíblia diz que ele simplesmente deixou Mical para resolver o problema com o pai dela. E como se não bastasse isso, ela tinha que aceitar a dor da humilhação, a dor do abandono. Naquele momento, Saul ficou com tanta raiva de Davi, que ele pegou a filha dele, Mical, casada com Davi, e disse assim: olha, eu vou te entregar para outro homem. Eu ouvi um nossa aí. Acho que você está entendendo como é que estava o coração de Mical. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 25, 44... que Mical se casa com um homem que ela não amava. Saul entrega Mical para Paltiel, filho de Laís. Um homem que ela não conhecia, um homem que ela não tinha escolhido, simplesmente para se vingar de Saul. A dor de ser humilhada, de ser a segunda opção, de ser abandonada e de ser forçada a casar com um homem que ela não amava. Quantas feridas no coração daquela mulher. Mas eu fiquei em casa pensando, se eu fosse aquele marido, eu ia buscar minha esposa. Eu não ia deixar outro homem ficar com ela. Mas a Bíblia diz que Davi começou a fugir. Durante o tempo que ele se separou de Mical, ele começou a morar em cavernas e no deserto. E nesse tempo, irmãos, para nossa surpresa, a palavra do Senhor vai dizer em 2 Samuel, capítulo 3, e em 1 Samuel 25, 43 e 44, que Davi simplesmente
começou a se casar com mulher após mulher. Ele casou com Abigail, ele casou com Ainoã, ele casou com Agite, ele casou com Abitai, ele casou com Eglá. Ele casou com todas essas mulheres. E ele nunca cogitou ir buscar Mical. Humilhada, abandonada, forçada, traída. Essa era Mical. Mas de repente, a história vai dizer que Saul morre. O rei Saul morre. E nessa hora, eles aclamam o rei Davi, 14 anos depois que ele tinha abandonado Mical. Ele é aclamado rei. Já tinham 7 anos que Saul tinha morrido quando ele foi aclamado rei. E tinham 14 anos que ele tinha abandonado Mical. Nesse momento, o capitão do exército de Saul, que era Abner, ele chega para Isbosete, que era do exército de Davi, e eles começam a se desentender. E ele propõe uma aliança com Davi para que ele pudesse reinar sobre todo Israel. E a história, os historiadores dizem que naquele momento a proposta foi a seguinte. Você vai encontrar isso no texto bíblico. Olha, lembra de Mical? 14 anos depois, ela é filha de Saul. Você só consegue reinar sobre Judá e Benjamim, as 2 tribos do sul. Se você for buscar Mical, filha de Saul, você vai ter as 10 tribos com você, as outras 10, o reino do norte, as tribos de Israel. E todo mundo vai estar do seu lado, porque o povo de Israel gostava de Saul. Se você buscar a filha dele, Davi, resolveram-se os seus problemas políticos. Irmãos, aquela mulher que tinha casado com Davi com Paltiel há 14 anos atrás, agora estava casada há 14 anos. Você acha que depois de 14 anos não tinha um pouquinho de sentimento? Eu quero dizer para você que Davi faz questão de frisar isso, que ele teria todo o povo de Israel com ele, se ele buscasse a Mical. 2 Samuel 3:13. Novamente Mical vai ser usada, não para fazer uma armadilha para Davi, mas agora para dar o trono completo para Davi. Eu quero que você abra comigo 2 Samuel capítulo 15. 2 Samuel capítulo 15 e 16. A Bíblia vai falar que naquele momento que Davi estava que Mical estava casada com Paltiel, a Bíblia vai dizer que houve um momento que Davi simplesmente dá uma ordem: vai lá e busca minha mulher. Agora era mulher. E ele manda buscá-la, e a Bíblia relata que Paltiel sai chorando atrás do carro e gritando pela esposa dele. Irmãos, um homem que sai se humilhando numa época como aquela do povo machista, atrás de um carro e gritando: me deem a minha mulher. No mínimo, ele amava aquela mulher. E agora aquela mulher não tinha mais direito nenhum. E aí ela é levada de volta para o palácio. E apesar de ser a esposa do rei e de ter uma posição social elevada, ela guardava no seu coração o sentimento que era capaz de impedir que a bênção de Deus chegasse na casa dela. Eu quero falar com você, querido, que existe algo que pode impedir a bênção de Deus de chegar na nossa casa.
Isso se chama falta de perdão. Irmãos, talvez você olhe para a história de Mical e diga assim, mas ela tinha todos os motivos para desprezar Davi no coração dela. Porque ele realmente aprontou muito com ela, sim ou não, irmãos? Mas não foi pouco, não, foi muito. Tanto que ela olhava para ele e tudo que ela sentia era o quê? Desprezo. Irmãos, ela tinha falta de perdão porque ela tinha vivido uma história de feridas. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A história não escondeu as feridas que aquela mulher enfrentou. Eu sei que nós vivemos feridas. Mas mesmo vivendo feridas, a nossa opção não é deixar que aquilo se torne uma corrente de amargura na nossa vida. Porque a Bíblia diz que a falta de perdão nunca vem sozinha. Ela sempre vem acompanhada de atitudes de desprezo, atitudes de amargura e atitudes de esterilidade. Quem não perdoa para de frutificar. Quem não perdoa se torna alguém amargurado. Quem não perdoa vai ter uma solidão eterna. Mical morreu sozinha, nem herança de filhos ela não teve. Porque ela guardava no coração dela uma dor tão grande. Irmãos, ela tinha todos os motivos do mundo. Talvez você recebeu da sua casa, da sua família, do seu pai, do seu cônjuge, motivos muito maiores do que os de Mical. Mas se você e eu não queremos ter o mesmo fim que ela, nós precisamos trilhar o caminho do perdão. Hebreus no capítulo 12, verso 15, Jaque, coloca para mim, por favor, querida. Hebreus 12, 15, vai dizer algo que precisa fazer o nosso coração despertar nessa noite. Irmãos, a Bíblia diz, cuidem, para que ninguém, diga ninguém, fique afastado da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. E por meio dela, muitos sejam contaminados. Irmãos, tem algumas coisas que me chamam a atenção nesse verso. Primeiro é que quando Deus fala que é para a gente cuidar, é porque Ele está nos chamando para um estado de vigilância, de alerta. Isso pode perfeitamente acontecer comigo e com você. Nós podemos ser aqueles que foram feridos numa circunstância e que vamos ficar presos a ela e que vamos deixar o quê? Que a gente se afaste da graça de Deus. Outras versões diz, cuide para você não ser privado da graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus é tudo que nós temos nessa vida. A graça de Deus é o favor imerecido do Senhor sobre nós. Mas quando nós não perdoamos, existe algo que vem sobre o nosso coração, que brota, nasce. E é interessante porque Ele não chama a amargura de planta, Ele chama a amargura de raiz. Porque raiz cresce para onde? Para baixo. A raiz cresce escondido, num lugar escuro que ninguém está vendo. Ela começa a aprofundar e ela prejudica toda a árvore. Ela contamina até o fruto da árvore. A Bíblia diz que quando a gente não perdoa, a gente é afastado da graça de Deus. Meu irmão, pensa comigo. Você acordar de manhã e não receber mais o favor imerecido de Deus. Diga misericórdia. Meu irmão, a gente precisa acordar de manhã e querer a graça e desejar a graça. Mas quando a gente não perdoa, a gente é afastado da graça. E olha o que a Bíblia diz. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause o quê? O que é que diz o texto? Perturbação. Você já viu uma pessoa perturbada? Quem já viu uma pessoa perturbada? Aquela pessoa tem paz? Aquela pessoa consegue dormir?
Aquela pessoa tem alegria? Aquela pessoa é feliz? Não. Uma pessoa perturbada é uma pessoa que está fora daquilo que Deus desejou para ela. Deus desejou para nós uma vida abundante de plenitude, de paz, de gozo, de alegria no Espírito Santo. Mas quem não perdoa vai viver perturbado. Já viu aquele momento que você vai para a oração e você começa a orar e não consegue orar? Você vai orar e não tem palavra para falar? Você vai orar e aquela pessoa vem na sua cabeça? Vem a lembrança daquela situação e o seu coração vai ficando apertado e vai dando aquele nó na garganta e você vai ficando preso, sua vida não começa mais a romper, tudo fica amarrado, você fica infeliz, tudo é ruim, o dia está cinza, a reclamação é o tempo inteiro, porque perturbação que vem por falta de perdão. A Bíblia diz que causa perturbação. E sabe, irmãos, o mais triste é que se causasse perturbação só para um, esse um se resolvia com Deus, não é isso? Mas o que diz o final do versículo? Causa perturbação e por meio dela, por meio de quem? Da perturbação causada. O que acontece? Contamina todo mundo. Já viu aquela pessoa que foi ferida na igreja? E aí chega para um, fala, chega para o outro, 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 fala. Irmãos, a gente precisa parar de deixar essa contaminação prosseguir. Quando a gente recebe uma dor, uma ferida, a gente tem dois caminhos a tomar. A gente pode perseguir e ver a raiz se aprofundar. E viver até dizendo que crê em Deus, mas sem graça. Já viu crente sem graça? Quem já viu crente sem graça? Crente sem graça tem graça nenhuma. Não é? Aquela pessoa sem alegria. Já viu crente sem graça? Reclama de tudo. Já viu crente sem graça? É insatisfeito. Já viu crente sem graça? Fala mal de tudo. Porque graça nos lábios, remédio, vem de quem tem cura. E Deus quer liberar cura sobre nós. A gente precisa, querido, deixar o caminho de Mical. Mical não olhou para Davi na janela e desprezou ele no seu coração porque ela não era uma adoradora. Porque ela não gostava de dançar. Aí era simples demais, né? Mical desprezou Davi no seu coração porque ela tinha sido muito ferida. E eu quero desafiar você nessa noite. Muitas vezes no convívio familiar nós somos feridos. Muitas vezes no nosso trabalho nós somos feridos. Muitas vezes nas amizades nós somos feridos. Muitas vezes no relacionamento conjugal nós somos feridos. Muitas vezes na igreja nós somos feridos. Mas nós hoje estamos tendo a opção de escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Infelizmente, Mical, diante da ofensa, ela escolheu odiar. Diante da ofensa, ela escolheu ficar ressentida. E eu costumo dizer que ressentimento é exatamente o que a palavra diz. É sentir de novo. É ressentir. É sentir cada vez que lembra daquela dor. E Deus quer nos livrar desse ressentimento. A Bíblia diz que depois daquele momento, Mical, ela não teve mais crescimento espiritual. Ela se tornou escrava. Enquanto que perdão é cura, ela escolheu continuar doente. Eu quero dizer para você, querido, que nós não podemos deixar a nossa vida ser uma vida infrutífera. Mical não tinha como mudar as situações do passado. Eu e você não temos como mudar as situações do nosso passado. Nós não temos como voltar no tempo e tirar aquela circunstância que nos aflige. Mas nós podemos continuar avançando. Nós podemos fazer o que Paulo disse aos Filipenses. Olha,
Eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele não fez muitas coisas, ele fez uma coisa eu faço, esquecendo-me. Diga, eu preciso esquecer das coisas que ficam para trás. Diga, eu preciso avançar para as coisas que estão adiante de mim. Eu preciso prosseguir. Meu irmão, às vezes foi um filho seu, foi uma filha sua que te feriu. Às vezes foi um cônjuge seu que te abandonou, que traiu você. Mas uma coisa você precisa fazer, é se esquecer das coisas que ficaram para trás. É avançar para o que Deus está colocando diante de você. Tem gente que está vendo o que Deus está colocando diante da gente e continua olhando para trás como a mulher de Ló. Vai virar uma estátua de sal, vai ficar paralisado. Deus tem coisa nova sendo colocada diante de nós. E nós precisamos prosseguir, e nós precisamos avançar, e nós precisamos esquecer. Mical não conseguiu, mas eu quero declarar que eu e você vamos fazer o caminho inverso dela. Eu quero declarar que eu e você não vamos ter desculpas para continuar vivendo um ciclo de ferida interminável, dizendo assim, sabe por que eu sou assim? É porque fulano fez isso comigo. Sabe por que eu sou assim? É porque Beltrano fez isso comigo. Sabe por que eu sou assim? É porque um dia eu fui ferido. Eu me lembro de uma vez que a gente estava tendo uma discussão muito séria, eu e meu pai, e ele olhou bem sério para mim, era o dia que eu ia fazer vestibular, e ele olhou para mim e disse assim, você nunca vai ser o que eu sou. E aí naquele dia eu fiquei muito triste. Muito triste, muito triste. E eu me lembro que eu estava no ponto do ônibus, e aí uma amiga minha chegou e falou assim, Tássia, você viu que saiu o resultado do vestibular? Eu falei, não, eu não vi não. Olha, tem um papel ali na lama. E eu olhei, eu estava numa praça de Centenário, eu olhei assim, tinha um papel na lama, eu abaixei, peguei, era o resultado da Coppev. Na minha época não era Enem, né, irmãos? Era vestibular. Eu peguei o resultado da Coppev, olhei, meu nome estava lá. E eu cheguei em casa toda feliz e fui contar para o meu pai. Pai, eu passei na federal, eu passei, pai, em direito. Ele olhou para mim e disse, você não fez nada além da sua obrigação. E aí por muitos anos eu ficava, ai, meu pai falou isso de mim. Mas um dia eu estava em casa, eu falei, não. Quem falou que eu tenho que lamber essa ferida? Eu vou dar um novo significado para essa frase. Qual foi a frase? Você nunca vai ser o que eu sou. E eu lembro que eu entrei para o quarto, né, amor? A gente já estava casado. Eu falei, Deus, eu nunca vou ser o que Ele é. E fui falando tudo que Ele era de ruim, né? Eu falei, realmente eu nunca vou ser isso, eu nunca vou ser aquilo, eu nunca vou ser aquilo outro, eu nunca vou ser aquilo outro. Foi uma boa profecia. Eu nunca vou ser o que Ele é. E ressignifiquei. E dou glória a Deus, porque realmente se cumpriu. Se cumpriu na íntegra. Irmãos, ao invés de ficar, lambendo ferida, dá um significado novo para a sua história. Dá um significado novo para a sua vida. Começa a parar de olhar, eu só sou assim porque fulano fez isso comigo. Não, você é assim porque decidiu continuar nesse lugar de dor. Porque no dia que você decidir avançar, essa dor vai parar de te consumir. Porque Deus está nos levantando não mais como uma igreja ferida, acabrunhada, entristecida, mas como uma igreja vitoriosa que crê e pratica a palavra. E a palavra diz que nós somos vitoriosos. A palavra diz que somos vencedores. A palavra diz que as verdades ao nosso respeito, quem diz é a Bíblia, não é ninguém. Ninguém diz ao nosso respeito o que a gente é. Nós sabemos em Deus quem nós somos. E você tem duas opções hoje. Ficar com aquilo que os homens disseram a seu respeito. Ou dizer assim, Deus, eu fui bem ferido, mas acabou essa história. Hoje eu estou tomando uma posição, porque eu não vou morrer infrutífero. Eu não vou morrer infrutífera.
eu vou dar muitos frutos para a glória de Deus. Meu irmão, eu não sei quem aqui já viveu o abandono, mas eu quero dizer que Jesus viveu. Jesus, ele foi abandonado por todos os seus discípulos. Eu não sei aqui quem já viveu a traição, mas eu quero dizer que Jesus viveu. Ele foi traído pelo seu discípulo amado, o seu amigo, como ele o chamou. Eu não sei aqui quem já viveu ser negado. Não conheço, não sei quem é não. Mas eu quero dizer que Jesus sabe. A Bíblia diz lá em Hebreus que ele é o fiel e sumo sacerdote, que sabe o que é padecer e que pode se compadecer de todas as nossas dores. Todas as nossas dores. Aí você fala, não, mas ele não adoeceu. Ele não adoeceu. Naquela cruz, Isaías vai dizer que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele estava completamente enfermo naquela cruz. Todo tipo de doença, câncer, todo tipo de doença, malária, todo tipo de doença, doença cardiovascular, pressão alta, tudo estava sobre Jesus naquela cruz. Ele sabe exatamente como eu e você nos sentimos. O castigo que nos traz a paz. O castigo não fala de algo prazeroso, fala de algo que o doeu, que o sangrou, que o fez sofrer. Tudo estava sobre Jesus naquela cruz. Ele sabe, querido. Ele sabe a dor. Ele conhecia exatamente o que Mical estava passando. E Mical poderia dizer assim, olha, Davi foi buscar a arca. Davi foi buscar a presença de Deus para dentro da nossa vida. Ele abençoou o povo e ele está regressando para abençoar a nossa casa. Ela poderia dizer, Deus, eu não quero mais ser essa mulher amarga. Eu não quero mais ser essa mulher que fica desprezando, entristecida, magoada. Não, eu vou descer e vou pular e vou celebrar e vou perdoar e vou dizer, entra Davi, entra. Você fez muita coisa comigo, mas se é para abençoar a nossa casa, pode entrar. Meu irmão, não feche a porta da bênção de Deus de sobre a sua casa. A Bíblia diz que o Senhor prometeu para Abraão que nele seriam benditas todas as nações da terra. Mas antes disso, ele chamou Abraão e disse, Abraão, ordene bem o seu caminho, para que eu faça acontecer o que eu te prometi. Nessa noite, o Espírito está dizendo, filho, filha, ordena bem o seu caminho, para que eu traga sobre a sua casa e sobre a sua família a bênção que eu prometi que traria sobre Abraão. Às vezes o que você está vendo na sua casa é tudo ao contrário do que você gostaria que estivesse acontecendo. Mas eu quero declarar que isso não vai te paralisar. Não vai te amarrar, não vai te prender. Porque existe uma bênção sendo trazida para dentro do nosso lar. A bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. E nós não vamos parar, irmãos. Nós não vamos parar. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Porque nós vamos fazer uma escolha de restauração. Uma escolha de cura. Uma escolha de amor. Uma escolha de perdão. Nós vamos tirar 1 minuto para orar. Peça ao Espírito Santo nessa hora. Espírito Santo, eu não sei como perdoar o meu cônjuge. Eu não sei como perdoar o meu pai, a minha mãe. Eu não sei como perdoar o meu irmão. Eu não sei como perdoar o meu primo, o meu tio. Eu não sei como perdoar meu avô, minha avó. Eu não sei, Senhor, eu não sei como perdoar. Mas uma coisa eu sei, eu não quero ficar sem fruto. Eu não quero morrer estéril. Irmãos, Deus não tem esterilidade para o povo dele. Deus tem frutificação. Você crê nisso? Deus não tem... Irmão, preste atenção. Quando você lança uma semente de milho, você colhe uma espiga. Você entende que no reino de Deus nunca é a mesma coisa que se planta, é sempre mais. É 30, é 60, é 100 por 1. Então libera o perdão sobre os seus ofensores nessa noite. Diga, Espírito Santo, me ajuda. Eu não consigo, mas eu não quero ser Mical. Irmãos,
é tão forte, porque Mical tinha tudo para resolver isso. O nome Mical significa quem é como Deus. Toda vez que chamavam Mical, era como se dissessem para ela: Mical, quem é poderoso como Deus? Quem é como Deus, Mical? Ou seja, Deus pode fazer qualquer coisa que a gente quiser e acreditar e for segundo a sua vontade. Então, meu irmão, deixa caírem as cadeias que te prendem nessa noite. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, todo espírito de amargura nesse lugar, todo espírito de falta de perdão, todo espírito, Senhor, de desprezo, de indiferença, toda tristeza, toda mágoa, toda frustração, toda decepção, toda palavra, Senhor, que vem para ferir, sejam agora liberados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo o peso, Senhor, que tem prendido pessoas nesse lugar, toda ferida que está escondida como uma raiz profunda e que tem crescido para baixo e que tem sido escondida dos homens, mas que o Senhor tem visto nessa noite, Pai. Deus, nós queremos abrir o nosso coração nesse lugar. Esse lugar que é um lugar de cura, que é um lugar de libertação, que é um lugar de abrir cadeias, que é um lugar de amarras serem completamente desatadas, lugar em que o Senhor nos torna livres e nos leva a uma dimensão que é muito maior e é muito melhor do que aquela que nós estamos hoje. Deus, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu repreendo agora todo espírito contrário nesse lugar. Todo espírito contrário agora seja aniquilado nesse lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai trazendo a memória, Senhor, vai trazendo a memória. Vai trazendo a memória, Senhor, feridas que não foram curadas, dores que não foram tratadas, angústias que não foram ainda liberadas e curadas e restauradas. Vai trazendo a memória, Senhor, vai trazendo a memória. Cura também as memórias sofridas, as memórias de dor, as memórias de decepção, as frustrações do passado. Meu Deus, as decepções com pessoas que eram importantes, amadas. Pai, em nome de Jesus. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas aí no seu lugar. Xaracarabasuri andaralabasure candaralabaiaxe. Xerelebasure andaralabaiaço. Eralamanaya suricandaralabaia xerelequei andaralabaiaço. Vai movendo o Espírito Santo, vai movendo o Espírito Santo. Não mais, Senhor, prisioneiros cativos da amargura, não mais prisioneiros da dor, mas livres, Senhor, livres, não mais escravos, mas livres, Senhor. Abassure candaralabá xerelebaiaço. Xererecandaralabaiaço. Você pode declarar aí no seu lugar a libertação do seu coração. Você pode declarar: Pai, eu perdoo fulano, eu perdoo Beltrano, eu perdoo aquela pessoa que me decepcionou, que me abandonou, que foi embora, que me deixou sozinho, que me largou. Eu libero, Senhor, essa vida. Eu não quero mais ficar preso a essa vida, mas eu libero essa vida pelo poder do nome de Jesus. Xarabassuri que andaralabalabassuri andaralamanaya xererecandaralabasso. Xarababassuri andaralabalabalabaxererebalabassere candaralabasso. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Declare isso. Há poder
as mãos, diga a poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Oh, há poder no nome de Jesus. Sim, meu Deus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Declare isso. Sou cadeias quebrando. É, meu Deus. Sou cadeias quebrando. Quebra mesmo, Senhor, nessa noite. Libera, Senhor, os corações nesse lugar. Transforma a realidade, Senhor. Abalabaxê, decanda, abalabaxê. Sou cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Diga isso, meu irmão, creia com fé. Há poder no nome de Jesus. É, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Sabe, querido, às vezes não é fácil deixar a cadeia ser quebrada. Mas se a gente quer viver um novo tempo, a gente não pode andar carregando peso. Hebreus vai dizer: deixando, pois, todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, que tão de perto nos rodeia. Nem tudo na nossa vida é pecado, às vezes é peso, e que está impedindo a gente de prosseguir. Se você quer ser livre nessa noite, eu quero pedir que você coloque a mão sobre o seu coração. Você pode ouvir as cadeias caindo. Realidades sendo construídas, realidades sendo transformadas. O poder do Espírito Santo entrando na sua casa, na sua história, na história dos seus filhos, na história da sua família, nas suas futuras gerações. As cadeias podem ser destruídas pelo poder do nome de Jesus. Nós cremos, Senhor. Cadeias de vícios, vícios que têm prendido homens e mulheres nesse lugar. Vícios, vícios, vícios. O Senhor está quebrando cadeias de vícios nesse lugar. Vícios de 30, de 20 anos. Nessa noite você vai sair desse lugar sem esses vícios. Da maldade. Sabe, querido, Deus me mostra homens que já abandonaram a pornografia, mas que às vezes deitam na cama e aquele pensamento, aquela imagem vem na sua mente. Deus está me falando que esses homens vão ter essa cadeia da mente agora arrancada. Ei! Xarabassure, você já decidiu não acessar mais sites pornográficos, mas as imagens continuam vindo na sua mente. Os diáconos podem andar pela igreja orando aí. Deus, nessa hora, em nome de Jesus, cadeias da mente de vícios, vícios que já estão sendo guerreados, lutados há tanto tempo. Deus, agora eu dou uma ordem na autoridade do nome de Jesus.
Cadeias sejam agora destruídas na sua mente. Você que é menina, mulher, jovem, que também tem cadeias na sua alma, nessa hora o Senhor vai abrir essas cadeias da sexualidade distorcida em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Você pode ouvir. No céu tem um movimento. Tem um movimento do Senhor, dando ordem. Movimenta Espírito Santo, movimenta Espírito Santo, movimenta Espírito Santo, movimenta Espírito Santo, movimenta Espírito Santo. Mais do teu poder nessa noite, mais do teu poder nessa noite, Senhor. Cadeias espirituais sejam quebradas agora. Tem cadeias que são familiares. O Senhor está falando comigo de cadeias familiares, que está acompanhando, ó, a sua geração, da sua avó, da sua mãe, a sua. É um divórcio que começou lá atrás e continua. Toda família tem divórcio. Toda família tem um caso de homossexualidade. Toda família, cadeias que vem acompanhando a sua vida. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora. Esses espíritos familiares que acompanham a sua vida, com enfermidades da mente, nós fazemos uma oração de renúncia agora. Em Cristo nós somos nova criatura. Tudo se faz novo e nós renunciamos a toda ação que acompanha a minha família, que acompanha os meus pais. Eu renuncio agora pelo poder do nome de Jesus e declaro quebradas todas as influências espirituais que venham trazer maldição sobre a minha casa. Em nome de Jesus eu ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. O Senhor quer liberar corações de cônjuges nessa noite. E Ele não está me falando de cônjuges que foram traídos. O Senhor está me falando de cônjuges que estão casados. Casados há muitos e muitos anos. Não tem mais alegria no casamento de vocês. Mas Deus está dizendo que se você escolher liberar hoje o perdão para o seu cônjuge, vai vir vinho novo sobre o seu casamento. Vai vir vinho novo, alegria nova. Ei, meu Deus, não é casal que casou agora. É casal que já tem anos de casado. Deus está falando comigo, tem muitos anos. Em nome de Jesus, cadeias da amargura, cadeias da decepção, cadeias da frustração. O casal está aqui na igreja, viu, querida? Eu não vou mostrar quem é, mas o Senhor está me mostrando. Você até falou de separar. E não tem só um casal não, viu? Tem mais de um. Deus, em nome de Jesus, todo espírito de infertilidade, de amargura, esterilidade nesse casamento, agora seja destruído pelo poder do nome de Jesus. Caia essa cadeia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue orando aí no seu lugar, meu irmão. Hoje é noite de libertação.
É noite de libertação. Rabassuriandaralabaxerecandarabalabalabaxê. Eracandaralabalabasuriandaralabalabalabaxerequeterelebalabaçô. Recandaralabaiaxerecandarabalabassorecandarabalabaiaxê. Eracandaralabacê. Deixa o Espírito Santo mover você aí no seu lugar. Abra a sua boca. Meu irmão, você não tem noção do que Deus está fazendo. Meu Deus, tem pessoas sendo libertas nessa hora. Não fique alheio. Comece a orar aí no seu lugar. Somos livres. É, Jesus. Onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está. É, Jesus. Somos livres. É. Chorerequei andaralabalabasore andaralabaiaxê. É. Somos livres. Liberdade. Liberdade está nesse lugar. Xaralabalabasê. Deus está me mostrando uma jovem aqui nessa noite. Deus está me mostrando uma jovem. Ela tem medo de o problema da família dela, da mente, se repetir nela e na futura geração dela. Xarabassuricandaralabalabachê. Mas eu quero dizer que nessa noite o Senhor está quebrando o medo do seu coração. Porque sobre a sua geração, sobre 1000 gerações, está a bênção do Senhor sobre a sua casa. Não tenha medo. Você não vai chegar na idade da pessoa da sua casa que teve problema e ter o mesmo problema. Deus não me mostrou quem é essa pessoa, mas Deus manda dizer para você: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Ora em línguas aí no seu lugar, meu irmão. Ora em línguas aí no seu lugar. fluindo sobre nós somos livres. Você pode levantar a sua mão para o céu, chamar o pastor João aqui. Tem coisas que Deus começa na nossa história, mas não fica por aqui. Ainda nessa semana, coisas extraordinárias. Você vai ver o sinal da bondade do Senhor sobre a sua casa. Não interrompa a bênção de Deus de chegar na sua família. A arca do Senhor, a presença do Senhor, ela quer entrar na sua casa. Ela quer entrar na sua vida. E às vezes você está fechando a porta para isso. Mas Deus está dizendo não. Assim como eu abençoei a família de Obed-Edom, eu vou abençoar a sua família. E não vai ser só por 3 meses. Vai ser para sempre. Para sempre. Para sempre. Porque você não está destinado a repetir a história da sua casa, não. Tem um novo tempo chegando sobre a sua família. Diga: Jesus, eu me submeto ao agir do seu Espírito. E eu devolvo a Ti a glória, o louvor, a adoração, as ações de graças. Tudo é Teu. Diga: tudo é Teu. Tudo é Teu. Tudo é Teu. Xaralabaia, xerecandalabá, serelebaia, xe. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, nós já estamos quase finalizando. Mas todo propósito de culto é trazer a gente para mais perto de Deus.
Se a gente veio a um culto e a gente não saiu mais próximo a Ele, mais perto dEle, a gente perdeu o culto, mesmo estando aqui. Por isso eu queria encerrar esse momento fazendo uma pergunta. Talvez você esteja aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus. Veja, querido, tem muita gente que diz assim: não, mas eu sou de Jesus desde o dia que eu nasci. Não existe isso. Estar com Cristo é uma decisão que a gente toma. O Evangelho de João diz que a todos quantos receberam Jesus, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas é só que para quem recebe. Receber fala disso, de entrega. Deus, estou com a porta do meu coração aberta para que o Senhor entre. Por isso eu queria encerrar esse momento fazendo uma pergunta para você. Você deseja aceitar Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como seu melhor amigo? Ele quer entrar no seu coração. Ele deseja isso, mas Ele não faz se a gente não abrir, não der abertura, não convidar. Então eu quero fazer uma pergunta. Feche os seus olhos nesse instante. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, se você nunca fez isso, pastor, eu nunca fiz uma oração confessando Jesus como Senhor, confessando Jesus como meu Salvador. Eu quero fazer isso hoje. Se você quer fazer isso hoje, levante a sua mão aonde você estiver. Faça um sinal com a sua mão e eu quero orar com você. Tem alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida a Cristo? Talvez você esteja sentindo uma dificuldade muito grande, mas em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que lhe prendia já não te prende mais. Cadeias foram quebradas e você é livre para tomar a sua decisão. Então, se você quiser fazer essa oração, pastor, eu quero fazer essa oração. Levante a sua mão, eu quero, junto com você, orar ao Senhor. Tem alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Cristo? Faz um sinal com sua mão. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer agora. Não retarde aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Não seja como Mical, que Davi foi lá para abençoar, ela se fechou. Mas abra seu coração nessa noite e permita que Jesus entre no seu coração. Pai, se há pessoas aqui que ainda não entregaram sua vida a teu filho, e porventura estão passando por algum tipo de batalha espiritual, Satanás está tentando prender. Eu, em nome do Senhor Jesus, quero ordenar todo espírito das trevas que está tentando aprisionar pessoas para não aceitarem Jesus Cristo nessa hora. Eu estou repreendendo esse mal em nome de Jesus. Eu digo, sai, na autoridade do nome de Jesus. Todos nós aqui temos liberdade para fazer a nossa escolha em nome de Jesus. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Levante a sua mão. Eu quero orar com você. Faz um sinal bem alto. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Quem é você? Ou cadê você que ainda não fez isso? E que está deixando para quando, eu não sei. Mas essa é a sua hora. Esse é o seu momento. Tem alguém nessa noite que deseja fazer essa oração? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Se não há, glória a Deus. Ou se há, e porventura você sentiu algum entrave, alguma barreira, eu quero dizer que a gente vai continuar aqui. Nós vamos encerrar o culto, mas você pode nos procurar. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Estava com dificuldade de vir, estava com dificuldade de levantar a mão, mas eu quero entregar minha vida a Jesus. A gente vai orar por você. Mesmo quando o culto terminar, a gente vai estar orando pela sua vida. Feche os olhos, levante a sua mão. Vamos agradecer a Deus por essa noite, noite de vitória, noite de libertação, noite de cura, noite em que Deus manifestou sua presença em nosso meio. Obrigado, Deus,
por esse tempo que passamos de adoração, de culto ao Teu nome, e que o Senhor tenha recebido cada oração, cada louvor, meu Deus, como um aroma suave à Tua presença. Obrigado pela vida de cada irmão, aqueles que nos visitaram, todos os que aqui estão. O Senhor possa nos conduzir de volta aos nossos lares, seguros, guardados pelo Senhor. Dá uma semana de vitória, dá uma semana de bênção a cada um que aqui está. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Levante sua mão e abençoe quem está do seu lado, dizendo assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de você, e que o Senhor te dê paz, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, vá em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você que esteve conosco, Deus abençoe você, tenha uma excelente semana, em nome de Jesus.